Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Antônio, do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Ouro Preto, e neste vídeo eu irei apresentar alguns exemplos de aplicações do assunto máximos e mínimos de funções de duas variáveis. Exemplo 1. Suponha que a função t de xy, dada por 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, represente uma distribuição de temperatura em uma região que pode ser aproximada por um plano. E suponha também que D seja a região dada pelos pares ordenados x, y, tais que x é maior ou igual a zero, y é maior ou igual do que x e 2y mais x é menor ou igual do que 4. Vamos determinar em qual ponto dessa região D nós vamos ter a menor temperatura. Observem que t é uma função contínua, pois é uma função polinomial, e além disso, D é uma região limitada e fechada. Então, para determinar qual que é o valor mínimo da temperatura que T vai atingir nessa região D, basta a gente utilizar o critério que a gente viu no vídeo anterior, ou seja, nós vamos seguir aqueles 3 passos. Primeiro, nós vamos determinar se existirem os pontos críticos dessa função e calcular o valor de T nesses pontos críticos. Depois, nós vamos analisar os valores dessa função na fronteira da região D. E o terceiro passo, nós vamos comparar os valores. O menor dos valores encontrados vai representar a temperatura mínima nessa região D. Bom? Então, observe o seguinte, essa região D, então, ela é limitada pela reta x igual a zero. Então, nós temos aqui o plano, xy, né? Então, nós temos a reta x igual a zero, que é o eixo y. Essa região também ela é limitada pela reta y igual a x. E também pela reta 2y mais x igual a 4, que é uma reta decrescente. Então, a região D é essa região triangular aqui. O meu y, ele varia de 0 até a interseção dessa reta 2y mais x igual a 4 com o eixo y, mas a interseção dessa reta com o eixo y, ela é dada quando x é igual a 0. Mas quando x for igual a 0, y vale 2. E observem que aqui também nós temos uma interseção entre a reta y igual a x e a reta 2y mais x igual a 4. E se a gente calcular essa interseção, né, determinar esse ponto de interseção, nós vamos ver que essa interseção se dá no valor de y igual a 4 sobre 3. Bom? Então essa é a nossa região D. Então nós temos uma função contínua e ela está definida numa região limitada e fechada. Então, para determinar qual o valor mínimo que essa função vai assumir nessa região, e também qual é o valor máximo que essa função vai assumir nessa região, porém o exercício não pede neste caso, nós vamos seguir os 3 passos da aula anterior. Então, o primeiro passo é determinar os pontos críticos dessa função. Então, primeiro, vamos determinar os pontos críticos, ou seja, vamos derivar essa função em relação a x, depois em relação a y, e igualar suas derivadas parciais a zero. Então, a derivada parcial de t em relação a x, neste caso, é dado por menos 2x. E a derivada parcial de t em relação a y, neste caso, é dada por menos 2y. Nós precisamos que essas derivadas se anulem, né, para a gente ter o ponto crítico. Essas derivadas irão se anular, ou seja, menos 2x vai ser igual a zero e menos 2y vai ser igual a zero, somente se x e y forem iguais a zero. Então, x igual a zero e y igual a zero é um ponto crítico dessa função. Então, para terminar o primeiro passo, nós precisamos calcular o valor da função t neste ponto crítico. Mas observem que t neste ponto, ou seja, t de 0, 0, é igual a 4. Então, nós calculamos qual que é o valor de t neste ponto crítico 0, 0. Bom, o segundo passo, nós vamos analisar os valores de t em cima da fronteira da região D, né? Ou seja, em cima dessas retas aqui, né? Primeiro da reta x igual a y, depois da reta 2y mais x igual a 4 e também em cima da reta
x igual a zero. Então, essas são as fronteiras da minha região D. Então, o segundo passo. Vamos olhar, primeiro, para os valores de t ao longo da reta x igual a zero. Então, ao longo da reta x igual a zero, nós vamos ter t de 0y, que é igual a 4 menos y ao quadrado, com y variando de 0 a 2. Observem que t de 0y, que é dado por 4 menos y ao quadrado, é uma função decrescente, no intervalo de 0 a 2. Quanto maior o valor de y, menor o valor dessa função. Então, como a gente quer o menor valor de t, basta a gente considerar aqui o maior valor de y. Então, nós temos aqui um mínimo local, no ponto 0,2. E o valor de t nesse ponto é igual, basta substituir aqui o y por 2, né? Então, substituindo o y por 2, a gente vai ter 4 menos 4, que é igual a 0. Então, pronto. Ao longo da reta y igual a 0, a minha função t de xy assume como menor valor o valor 0. Agora vamos analisar os valores dessa função t ao longo da reta x igual a y. Então, ao longo da reta x igual a y, ou y igual a x, nós vamos ter t de y, que é igual a 4 menos y ao quadrado menos y ao quadrado, ou seja, menos 2y ao quadrado. Bom? Mas o y aqui, neste caso, observem que ele está variando de 0 até este ponto aqui, né? Que é o ponto cuja ordenada é dada por 4 sobre 3. Então, o meu y ele está variando de 0 até 4 sobre 3. E, novamente, nós temos aqui uma função que é decrescente, né, nesse intervalo de 0 até 4 sobre 3. E, para a gente ter o menor valor, então, dessa função, basta a gente pegar o maior valor de y. O maior valor que y assume aqui é 4 sobre 3. Então, nós vamos olhar para o ponto em que y é igual a 4 sobre 3. Se a gente está olhando para a imagem de t sobre a reta y igual a x, então, no lugar de x aqui nós vamos colocar 4 sobre 3, e no lugar de y também 4 sobre 3. Então, substituindo esses valores, né, na minha função t, ou até mesmo nessa expressão aqui que nós obtivemos, nós vamos obter 4 menos 2, que multiplica 4 sobre 3 ao quadrado, e tirando o mínimo aqui, resolvendo essa soma, nós vamos ter 4 sobre 9. Então, nós calculamos qual que é o menor valor, nesse caso, né, o menor valor que a minha função t assume ao longo da reta x igual a y, com y variando de 0 até 4 sobre 3, é dado por 4 sobre 9. Então, esse é o mínimo local ao longo dessa reta, né, nessa parte da fronteira da minha região D. Então, para terminar, nós precisamos agora analisar essa terceira parte aqui, né, da minha região D. Ou seja, quando a gente está considerando a reta 2y mais x igual a 4. Então, sobre a reta 2y mais x igual a 4, nós temos que o x é igual a 4 menos 2y, e o y, voltando aqui no desenho para a gente ver, ele está variando agora de 4 sobre 3 até 2. Bom? Então, o y está variando de 4 sobre 3 a 2. Então, neste caso, nós vamos ter que t de xy vai ser igual a t, no lugar de x eu vou colocar 4 menos 2y. Então, de xy, né, no lugar de y eu mantenho o y.
4 menos x ao quadrado, mas o x vale 4 menos 2y, então 4 menos 2y ao quadrado, menos y ao quadrado, com y variando de 4 sobre 3 a 2. Né? Novamente, a gente tem uma função que é decrescente nesse intervalo de 4 sobre 3 a 2, então o menor valor que essa função irá assumir vai ocorrer quando a gente considerar o maior valor de y, né? Ou seja, quando a gente considerar y igual a 2. Mas se nós considerarmos y igual a 2, então nós vamos ter t, substituindo y por 2, nós vamos ter t de 0, 2, que vai ser igual a 4. Substituindo agora o y por 2, nós vamos ter 0 ao quadrado menos 2 ao quadrado, que é igual a 0. Então, o menor valor que a minha função t vai assumir ao longo da reta 2y mais x igual a 4, com y variando de 4 sobre 3 até 2, é 0. Então, agora a gente pode passar para o terceiro passo, né, da nossa técnica. O terceiro passo é comparar todos os valores que a gente encontrou, aliás, da função t. O menor dos valores vai ser o nosso mínimo global, nosso mínimo absoluto. Ou seja, o menor valor que a minha função t assume naquela região D. E os valores que nós encontramos foram 4, 4 sobre 9, 0 e aqui 0. Então, o menor valor que nós obtivemos foi 0, que ocorreu exatamente no ponto 0,2. Então, o ponto 0,2 é o ponto da região D em que T assume o menor valor, ou seja, é o ponto da região D onde nós temos a menor temperatura, como a gente queria determinar. Né? Então, no ponto 0,2, pertencente a D, temos a menor temperatura. Bom, uma outra aplicação que a gente pode utilizar a teoria de máximos e mínimos de funções de duas variáveis é a seguinte. Suponha que a gente tenha a superfície z ao quadrado igual a xy mais 1 e vamos determinar qual ou quais os pontos dessa superfície são os pontos que estão mais próximos da origem, ou seja, do ponto 0, 0, 0. Né? Então, nós queremos saber qual ponto XYZ pertencente à superfície de equação z ao quadrado igual a xy mais 1 está mais próximo da origem. Né? Sendo que a origem, eu vou chamar aqui de O, é o ponto de coordenada 0, 0, 0. Nós sabemos que a distância entre o ponto P e a origem ela é dada pela raiz de x menos o x da origem, que é 0, ao quadrado, mais y menos o y da origem, que é 0, ao quadrado, mais z menos o z da origem, que também é 0. Ou seja, nós temos aqui a raiz de x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais z ao quadrado. Porém, como o ponto P pertence à nossa superfície, então, z ao quadrado é igual a x que multiplica y mais 1. Então, no lugar de z ao quadrado, nós vamos colocar xy mais 1. Bom, nós queremos determinar quais os pontos dessa superfície estão mais próximos da origem. Ou seja, quando que essa distância aqui vai ser a menor possível, né, em relação à origem. Observem que essa distância ela é dada pela raiz de um polinômio. Né? Então, para a gente determinar aqui a menor distância, basta a gente olhar para o menor valor que essa função, esse polinômio que está aqui dentro da raiz, irá assumir. O menor valor que esse polinômio assumir vai nos fornecer também a menor distância. Então, para os valores de x e y, para os quais a gente tem o menor valor de x ao quadrado mais y ao quadrado mais xy mais 1, nós vamos ter a menor distância. Então, vamos considerar a função d de xy igual a x ao quadrado mais y ao quadrado mais xy mais 1.
e vamos determinar um mínimo absoluto dessa função, se existir, né? Então, para isso, vamos primeiro calcular os pontos críticos dessa função. Então, derivando d em relação a x, nós vamos ter, mantemos o y como constante, né? Então, vamos ter 2x mais y. E derivando d em relação a y, mantemos o x como constante, e nós vamos ter 2y mais x. E essas derivadas vão ter que ser nulas, né? Então, nós temos que 2x mais y tem que ser igual a zero, e 2y mais x tem que ser igual a zero. Então, resolvendo essas duas equações, nesse sisteminha de duas equações, nós vamos ter que essas derivadas vão ser nulas quando x e y forem nulos também, né? Ou seja, x e y forem iguais a zero. Então, esse é um ponto crítico da nossa função d de x, y. Porém, esse ponto crítico pode ser um ponto de máximo, pode ser um ponto de mínimo, pode ser um ponto de Cela, né? Como a gente quer determinar a menor distância, ou seja, o menor valor dessa função, d de x, y, se existir, né, nós vamos verificar, né, confirmar que esse ponto é de fato um ponto de mínimo. Para isso, a gente vai utilizar o teste da derivada segunda. Para a gente utilizar o teste da derivada segunda, a gente precisa calcular as derivadas segundas dessa função d de x, y. Então, observem que, se eu derivar d em relação a x duas vezes, então nós vamos ter 2. Se eu derivar d em relação a y duas vezes, nós vamos ter 2 também. E se eu derivar d em relação a x e depois em relação a y, nós vamos obter 1. Então, o discriminante, né, aquele número d de xy lá do teste da derivada de segunda ordem, em qualquer ponto xy aqui, neste caso, vai ser dado pela derivada segunda em relação a x, multiplicado pela derivada segunda em relação a y, menos a derivada segunda primeiro em relação a x e depois em relação a y ao quadrado, né? Então, nós vamos ter 2 vezes 2 menos 1 ao quadrado, que é igual a 3, ou seja, positivo. Bom, então, como o discriminante é positivo e a nossa derivada de ordem 2 em relação a x também é positiva, independente do valor de x e de y, então, esse ponto x igual a zero e y igual a zero é um ponto de mínimo pelo teste da derivada segunda, de segunda ordem, né? Logo, como d na origem, né, o discriminante na origem é igual a 3, que é maior do que zero, e a derivada de segunda ordem de d em relação a x, no ponto 0, 0, é igual a 2, que também é positivo. Pelo teste da derivada de segunda ordem, nós temos que d assume um mínimo absoluto no ponto 0, 0. Assume um mínimo absoluto em 0, 0. Como a gente quer determinar o ponto mais próximo, né, da nossa superfície, então a gente precisa do valor de x, que a gente já descobriu que é zero, do valor de y, que a gente também descobriu que é zero, e a gente precisa do valor de z. Como o ponto P pertence à nossa superfície z ao quadrado igual a xy mais 1, então como z ao quadrado é igual a xy mais 1, porque P pertence a essa superfície, né, então, substituindo o x e o y por zero, a gente vai ter que z ao quadrado é igual a 1. Então, z é igual a 1 ou z é igual a menos 1. Então, nós temos aqui dois pontos da superfície cuja distância é a mesma, né, em relação à origem, e essas duas distâncias, elas são mínimas, tá? Então, os pontos mais próximos da origem, que estão nessa superfície, são os pontos 0, 0, 1 e 0, 0, menos 1. Então, esses são os pontos da superfície que estão mais próximos da origem.
Uma outra aplicação é a seguinte: vamos determinar três números positivos, x, y e z, de forma que x mais y mais z seja igual a 100 e de forma que o produto x, y, z assuma o maior valor possível. Então, observe o seguinte: se x mais y mais z é igual a 100, então nós temos primeiro que z é igual a 100 menos x menos y. Bom? Então, nós conseguimos escrever o produto x, y, z em função apenas das variáveis x e y. E, portanto, determinar qual o seu maior valor possível, né? Ou seja, ou para quais valores de x, y e z nós vamos ter esse maior produto, na verdade, se resume a determinar um ponto de máximo, né? Um ponto de máximo absoluto da função x, y, z. Tá bom? Então, vamos considerar a função que eu vou chamar aqui de v de x, y, dado por x que multiplica y que multiplica z, sendo que z é dado por 100 menos x menos y. Ou seja, 100xy menos x ao quadrado y menos xy ao quadrado. Então, nos pontos xy em que essa função v de xy assume seu maior valor, nós vamos ter o maior valor do produto xyz. Então, vamos determinar primeiro os pontos críticos dessa função. Então, pontos críticos. Para isso, nós vamos derivar essa função em relação a x, em relação a y e igualar a zero. Se eu derivar v em relação a x, nós vamos ter 100y menos 2xy menos y ao quadrado. E se nós derivarmos essa função em relação a y, nós vamos ter 100x menos x ao quadrado menos 2xy. E nós precisamos que essas derivadas sejam nulas, né? Então, essa soma tem que ser igual a zero e essa soma tem que ser igual a zero. Então, primeiro vamos olhar para a equação que eu vou chamar aqui de 1, tá? Que é dada por 100y menos 2xy menos y ao quadrado igual a zero. Então, nós temos 100y menos 2xy menos y ao quadrado igual a zero. Observe que essa equação faz sentido somente quando y for igual a zero ou 100 menos 2x menos y for igual a zero. Bom? Porém, o enunciado nos diz que os valores de x, y e z têm que ser positivos. E, além disso, nós queremos o maior produto possível de x vezes y vezes z. Né? Então, observem que y igual a zero para a gente não faz sentido, porque se a gente considerar y igual a zero, a gente vai ter o menor produto possível, né? Que vai ser nulo. Bom? Então, nós vamos considerar esse segundo caso. Ou seja, nós vamos considerar o caso em que y é igual a 100 menos 2x. Bom, então observe que para os valores de y da forma 100 menos 2x, nós temos que a derivada primeira de v em relação a x se anula. Porém, a gente precisa também que a derivada primeira em relação a y se anule. Né? Então, nós vamos pegar y igual a 100 menos 2x e vamos substituir nessa segunda equação aqui, né? Que é a equação 100x menos x ao quadrado menos 2x y igual a zero. Então, no lugar de y, nós vamos colocar aquela expressão. Então, nós temos 100x, então, substituindo, em 2, nós vamos ter 100x menos x ao quadrado menos 2x que multiplica y. Ou seja, 2x que multiplica 100 menos 2x igual a zero. E desenvolvendo essa equação aqui, nós vamos ter 100x menos x ao quadrado menos 200x mais 4x ao quadrado
igual a zero, que pode ser reescrita como sendo menos 100x mais 3x ao quadrado igual a zero. Observem que essa equação, menos 100x mais 3x ao quadrado igual a zero, só faz sentido se somente se meu x for igual a zero, ou se menos 100 mais 3x for igual a zero. Novamente, observem que o x igual a zero para a gente não faz sentido, né? Porque a gente quer o maior valor do produto x, y, z. Se a gente considerar x igual a zero, como a gente está considerando números maiores ou iguais a zero, então x igual a zero vai nos fornecer o valor nulo, que é o menor valor possível. Tá bom? Então, nós vamos considerar o caso em que menos 100 mais 3x é igual a zero. Mas menos 100 mais 3x igual a zero significa dizer que x é igual a 100 sobre 3. Então, nós estamos no caso em que x é igual a 100 sobre 3. Mas se x é igual a 100 sobre 3 e o nosso y ele tem que satisfazer essa equação 100 menos 2x, então y tem que ser igual a 100 menos 2, que multiplica 100 sobre 3. Mas resolvendo essa soma, né, nós vamos ter y igual a 100 menos 200 sobre 3, que é igual a 100 sobre 3. Então, nós temos aqui que o ponto cuja abscissa é 100 sobre 3 e a ordenada é 100 sobre 3, é um ponto crítico da função v de xy. E pela natureza do problema, a gente pode concluir que esse ponto crítico é um ponto de máximo, né? Ou seja, que a nossa função v assume um valor máximo nesse ponto, cuja ordenada é 100 sobre 3 e cuja abscissa também é 100 sobre 3. Então, quando x for igual a 100 sobre 3 e y for igual a 100 sobre 3, nós vamos ter o maior produto possível. Bom? Mas a gente precisa determinar também quem é o nosso z. Então, lembrando que z é igual a 100 menos x menos y, então, substituindo o x e o y por 100 sobre 3, então nós vamos ter que z é igual a 100 menos 100 sobre 3 menos 100 sobre 3, que é igual a 100 sobre 3. Então, os valores de x, y, z, tais que x mais y mais z é igual a 100 e x vezes y vezes z assume seu maior valor possível, é quando x é igual a y, que é igual a z, que é igual a 100 sobre 3. Bom? Uma outra forma de verificar isso é utilizando, né, fazendo todos os cálculos lá do teste da derivada de segunda ordem. Bom? Então, vocês podem considerar esse ponto crítico aqui e verificar, através do teste de segunda ordem, da derivada de segunda ordem, que esse ponto é, de fato, um ponto de máximo. Portanto, a nossa função v assume seu maior valor neste ponto, ou seja, quando x é igual a y, que é igual a z, que é igual a 100 sobre 3. Então é isso. Um abraço. Até mais.